Graça e paz, irmãos. Eu sei que hoje nós vamos ter muita gente assistindo pela internet. Alguns mandaram mensagem, outros me ligaram que não poderiam estar aqui, mas vão estar acompanhando pela internet. Pena que não estão aqui para pegar apostila, né? Que nos grupos familiares nós vamos precisar das apostilas, apesar de que toda semana nos grupos está sendo enviado o áudio e a lição da semana. Hoje nós vamos encerrar essa doutrina básica. E eu queria revisar com os irmãos o porquê de nós estarmos trazendo essas doutrinas básicas. É o que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 6. Paulo falando para os cristãos daqueles dias, principalmente judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas Paulo dizendo para eles: eu queria falar com vocês sobre coisas mais de gente madura, coisas, alimento mais sólido, mas como vocês têm uma displicência para ouvir a palavra de Deus, isso Paulo falando para eles, tá, gente? Como vocês são displicentes em ouvir a palavra, não tem muito interesse em ouvir e em conhecer a palavra, eu tenho que falar com vocês como crianças, como meninos, então eu preciso dar leitinho para vocês beberem. É o contexto aqui do final de Hebreus capítulo 5 e o começo de Hebreus capítulo 6. Então ele dizendo, nós vamos ter que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, que é a base da doutrina. Nós estamos vendo aqui, doutrinas básicas é a base para a nossa fé. Todo cristão precisa conhecer essas 6 doutrinas, que está aí, ó. Batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno e lá atrás, um pouquinho, fundamento arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Então hoje nós vamos encerrar essas doutrinas aqui com a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Eu tenho certeza que vocês vão ter muita surpresa nessa lição. Antes de entrarmos na lição de hoje, eu queria falar para vocês, quantos estavam aqui sábado, domingo de manhã, na escola dominical? Deus tem me dado coisas difíceis para falar para a igreja nesses dias. Não é fácil os recados, as ministrações que Deus tem me dado. E daqui para frente também não vai ser fácil. Agora, eu não sou dona da verdade. O dono da verdade é Jesus, é a palavra. Então, quando você ouvir alguma coisa que você não concordar com aquilo que eu vou falar, em vez de você comentar com alguém, com o irmão, para não virar assim um burburinho no meio da igreja, vem conversar comigo. Fala, pastor, eu não concordo com isso aqui que a senhora falou. Não está certo. Como eu disse, eu não sou a dona da verdade. Eu quero aprender com quem sabe mais do que eu. Agora, se você não concorda, quiser me mostrar onde é que eu estou errada, não vamos perder tempo não, já traz o fundamento da palavra, né? Você já me mostra na palavra que eu mudo rapidinho, tá bom, irmãos? Mas se não, não vamos ficar assim, mandando mensagem, conversando, você viu, não concordei, aí quebra a unidade da igreja. Vocês concordam comigo? Eu estou prontinha para ouvir, tá bom? Deus abençoe. Então nós vamos começar hoje com a ressurreição dos mortos. Como eu falei, vocês vão ter muita surpresa nessas aulas de hoje. São 4 lições, como eu disse para vocês já nas aulas anteriores, são assuntos básicos, não vamos entrar na profundidade do assunto, porque afinal de contas são lições para grupos familiares, não é lição de escola dominical, não é sobre teologia, são grupos familiares, lições muito simples e curtas. Amém, queridos? Então vamos aqui, ressurreição dos mortos. Esse é o 5º princípio elementar, é o princípio básico da fé cristã, que todo cristão precisa ser professor. Paulo disse isso para os hebreus, para os judeus daqueles dias ali. Vocês têm que ser professor já nessa matéria, dar aula disso, não ainda ficar aprendendo.
Então esse é o quinto fundamento da fé, que é a ressurreição, que significa mortos voltando à vida. Mortos voltando à vida, ressurreição, é isso que significa, mortos voltando à vida. Paulo nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, ele diz assim: se não houvesse a ressurreição dos mortos, a nossa fé seria em vão. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é o centro da mensagem do Evangelho. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, não haveria razão para a igreja estar aqui. Não haveria razão para nós estarmos pregando o Evangelho. Aliás, nem existiria o Evangelho. Então, a base fundamental, uma das bases fundamentais é a ressurreição dos mortos, começando por Jesus Cristo. E ele ainda diz mais no versículo 18: e também os que já dormiram em Cristo, quem já morreu com Cristo, eles estariam perdidos se não tivessem essa fé. Qual que é a fé? A esperança da eternidade. Viver aqui hoje, entendendo que nós estamos vivendo 60, 70, 80, até 90, 100 anos nós vamos ter, mas nós estamos sendo preparados para uma eternidade. Amém, irmãos? Por isso esse assunto é tão importante. Nós vamos ressuscitar para viver a vida eterna com Cristo Jesus. O homem foi criado para ser imortal, mas Deus determinou, por causa do pecado, que a morte, como sentença de desobediência, viesse sobre todo o homem. A morte é o último inimigo que nós vamos ter que vencer nessa vida aqui, irmãos. Por quê? Porque o homem pecou e morreu espiritualmente, ficou separado de Deus e não pôde mais ter acesso à árvore da vida. Foi retirado, esse direito foi retirado em consequência do pecado, e aí veio a morte física. A morte física não é o fim da existência. Hoje nós vamos bater muito aqui, irmãos, para a nossa cabeça. Nós temos ouvido muito pregações sobre como viver bem aqui na terra. É a pregação para mim, é a pregação mais leviana, e eu vou usar uma palavra forte. É uma pregação mais leviana que existe, é aquela que só tenta preparar o homem para viver aqui na terra, sem preparar o homem para a eternidade. E esses estudos aqui, a base da nossa fé é a preparação para a eternidade com Cristo Jesus, que todos aqui, sem exceção, vamos passar por isso. Amém, queridos? Só entende isso aqui quem já teve face a face com a morte. Eu tenho certeza que o pastor Salmo chegou no vale da sombra da morte, ele sabe o que é estar de frente a frente com a morte, e saber que a gente precisa estar pronto e preparado para a morte eterna. A morte física é uma consequência da morte espiritual, já falei, causada pelo pecado, porque está escrito: o salário do pecado é a morte, e o salário e a vida eterna é um dom gratuito que Deus nos deu. Graças a Deus que Jesus nos livrou da morte eterna. Nós temos a esperança de uma vida com Deus na eternidade. O ser humano foi criado trino. Ele é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então você não é esse corpinho aí que você está nele. Você é um espírito e tem uma alma que habita nesse corpo. Então, como acontece a vivificação do espírito, da alma e do corpo? Do espírito é quando, no momento do novo nascimento, quando nós cremos em Jesus, você está acompanhando aí, né? Quando nós cremos em Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. O nosso espírito é vivificado. O que é vivificado, irmãos? Passa a viver novamente. A restauração da alma, somente pela palavra de Deus. Por isso que a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Amém? Só assim a nossa mente, a nossa alma vai sendo renovada. E a ressurreição do corpo, quando é que vai ser? No último dia. Nós vamos ver isso aqui.
A vivificação, ou seja, reanimar, dar vida novamente, é feita somente pelo Espírito de Deus e pela palavra. Embora o homem se torne justo perante Deus e vivo espiritualmente, o seu corpo morrerá como resultado de uma vida debaixo de maldição. Não adianta a gente achar que todas as maldições foram quebradas em Cristo Jesus. A maldição da morte não foi quebrada, ela continua existindo. Amém, queridos? 3 casos específicos nos quais a palavra ressurreição pode ser empregada. Primeiro, ressurreição espiritual. Quando acontece a ressurreição espiritual? Já falamos, no novo nascimento, quando aceitamos Jesus. Ali nós ressuscitamos espiritualmente. A palavra afirma que nós estávamos mortos, todos nós, mortos em delitos e pecados, e a palavra e o Espírito vieram até nós, e nós fomos redimidos e vivificados em Cristo Jesus. Isso quer dizer que antes nós estávamos separados de Deus, agora nascidos de novo, nós somos um só Espírito. Onde é que eu sou unido com Deus? No meu Espírito. Onde é que Deus fala comigo e com você? No Espírito. Deus não fala com você no seu corpo, Deus não fala diretamente na sua alma, Deus fala no seu Espírito, é o lugar onde Ele está. Amém, queridos? A ressurreição física, quando é que acontece? Eu coloquei aqui o exemplo de Lázaro, quando Jesus foi ali e o ressuscitou dos mortos. Lázaro teve uma mera ressurreição física, espiritual ele não podia ter. Por quê? Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado, então o espírito de Lázaro ainda não estava vivificado, mas o seu corpo, Jesus tirou ele da morte e trouxe ele para a vida novamente. Amém? Terceira ressurreição é o que vai ocorrer no último dia para a vida eterna. Queridos, essa última ressurreição, todos nós vamos passar por ela. Quando é que ela vai ser? No último dia e já para a vida eterna. Por que essas lições agora são de suma importância para a igreja? Porque não se costuma ensinar isso aqui na igreja, não se prega sobre isso aqui na igreja. Todos nós temos que nos preparar para esse grande dia, que é o dia em que nós vamos ressuscitar com Cristo Jesus. Aí 1 Coríntios 15, 52, eu coloquei aí os versículos. Peço que cada líder, cada pessoa que for dar a lição nos grupos familiares, precisam ler esses versículos. Eu não vou ter tempo aqui de ler todos eles, por causa do nosso tempo, que é curto, eu tenho que encurtar. Mas lá na sua turma, no seu grupo familiar, você tem que ler todos os versículos que estão na lição, para você se familiarizar com a lição e explicar claramente o que acontece e que nós estamos sendo aqui expondo para vocês. A ressurreição física, nós já falamos que é o caso de Lázaro. Terceiro, a ressurreição para o último dia. Quando é que vai ser isso? Para a igreja que vai ser arrebatada. Queridos, hoje nós vamos tirar umas dúvidas aqui. Tem muito crente achando que está pronto para o arrebatamento da igreja, mas não está. Quando nós vemos aqui a ressurreição do último dia, em 1 Coríntios 15, 52, está falando sobre o dia que Jesus vier para o arrebatamento, que está ali, ó, o arrebatamento está ali, está de vista. Todo mundo está percebendo que nós já estamos chegando no final. Lembra quando Jesus fala em Mateus 24, o princípio das dores? Eu creio particularmente, isso aqui é a minha crença, que nós já estamos no final do princípio das dores. Jesus está às portas. O que está faltando para ele buscar a igreja? Nada, nada. A qualquer hora Jesus pode estar vindo buscar o seu povo. Como é que vai ser? Olha aí na lição, no momento, num abrir e fechar de olhos. Ninguém vai ver. Quando as pessoas perceberem, cadê o povo de Deus? Sumiu, foi arrebatado.
ante a última trombeta, a trombeta vai tocar, e a Bíblia está falando que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nosso corpo mortal será igualzinho o corpo de Jesus, santo, transformado, purificado. Olha aí o que João 16, onde é que está? João, onde é que está isso? Terceiro, João 16, viu? João 16, 4, sabe o que Jesus, preparando os discípulos para os últimos dias, ele disse assim: quando chegar aquela hora, vos lembreis do que eu já tinha dito a vocês, eu avisei para vocês. Jesus está falando aqui daquele momento, que ele vai chegar, ele está falando, eu avisei. Eu queria que você cutucasse quem está do seu lado aí, fala para essa pessoa que está do seu lado, Jesus está te avisando. Faz tempo que Jesus está te avisando, ele está chegando, ele está às portas. A Bíblia fala da ressurreição do último dia, e Jesus se referia a essa ressurreição quando ele ensinava os seus discípulos. Jesus estava preparando os discípulos para essa ressurreição do dia do arrebatamento. Como é que vai ser isso aqui? Eu vou explicar. Ele estava distinguindo a ressurreição dos justos. Queridos, o arrebatamento vai ser para aquele que é justo, e eu vou mostrar para você hoje que não é fácil você estar pronto e preparado para o arrebatamento, não é, mas nós vamos preparar, amém? Quando ele diz assim, essa ressurreição trata da transformação dos corpos corruptíveis em incorruptíveis. Ela é restrita, ela é somente para aqueles que morreram em Cristo, e os cristãos que estão vivos serão arrebatados juntos. Aí nós vamos ver aqui, como é que vai ser a sequência da ressurreição, para você entender melhor o que eu estou falando. A ressurreição para a vida eterna é aquela em que os justos serão transformados, já falei, vai receber esse corpo eterno. Ninguém vai entrar no céu com esse corpo aqui mortal, esse corpo pecaminoso, ninguém vai entrar. Vai ser um corpo reconhecido como redenção do corpo. Isso aqui vai ser um grande evento, irmãos, que você vai passar por ele. Mas eu posso falar para vocês com toda sinceridade, tem muito crente que está ouvindo isso aqui, mas não acredita. Nós vamos levar o maior susto, e hoje eu quero dar assim, aqui um choque de realidade na sua vida. A redenção eterna, a redenção do nosso corpo está chegando. Presta atenção nisso aqui. Nós vamos ser livres de toda dor, de toda enfermidade para sempre. João 6,40 diz assim: tudo que você vê o Filho, todo que vê o Filho e crê nele, terá a vida eterna, e eu vou ressuscitar no último dia. Que último dia é esse? No dia do arrebatamento da igreja. Como é que vai ser a sequência dessa ressurreição para a vida? Primeiro, quem já ressuscitou? A primícia dentre os mortos, Cristo Jesus, amém? Jesus já foi ressuscitado, está lá. Segundo, aí vem, os que morreram com Cristo vão ressuscitar. Depois, primeiro foi Jesus, já morreu e ressuscitou, já está no céu. Quem serão os próximos a ressuscitar? Aqueles que já morreram com Jesus. Depois os que estão vivos, que é a verdadeira igreja. Aqueles que realmente estão vivendo a vida de santidade nesses dias. São três aqui, até agora a sequência. Primeiro Jesus, depois os que morreram vão ressuscitar. Aí em terceiro lugar vem os crentes vivos e transformados. E por último, é o caso da ressurreição para a condenação. O quarto caso são aqueles que vão ressuscitar lá no final, está lá em João 5,28, vão ressuscitar lá no final, lá para o juízo eterno. E o que vai acontecer com eles? Serão condenados. O que a Bíblia está falando de João 5,28? Presta atenção, olha para mim aqui.
Não está aqui não, né? João 5, 28. Está aqui, ó, embaixo. Não fiquem maravilhados disso, porque vem a hora que todos, diga comigo, todos, os que estão nos sepulcros ouvirão a voz de Deus. E os que fizerem o bem vão sair para a ressurreição da vida eterna. E os que fizeram o mal vão ressuscitar para a condenação. Então, essa aqui é a terceira condenação. E vou te dizer uma coisa. Tem muita gente que vive hoje na terra ignorando o que Deus está falando aqui. Ignorando. Vem a morte como uma definitiva. Ah, depois da morte não tem mais nada não. Aí, meus queridos, depois da morte é que se vai começar a vida. Isso aqui que você está vivendo hoje, como eu disse, 70, 80, 90 anos, você só está se preparando para que vai acontecer na eternidade. Você e eu, nós temos uma eternidade para frente. Então eu gostaria que você nessa noite abrisse o seu entendimento para você tirar tanto valor que você está dando aqui nessa terrinha, nessa vidinha, e começar a prestar atenção na eternidade, porque ela vai chegar para todos nós, amém? Uns para condenação, outros para a vida eterna. Vamos para a próxima lição sobre juízo eterno. É a última doutrina básica que nós vamos ver dentro do que foi estabelecido em Hebreus capítulo 6. Juízo eterno. 3 eventos, a Bíblia mostra claramente, olha para mim aqui, 3 eventos estão para acontecer. O primeiro deles, a volta de Jesus, o fim do governo de Satanás e o juízo final. Estão cada vez mais próximos. Você está preparado para isso aqui? O que será o juízo final? Apocalipse 20. Se você tem a Bíblia, abre aí. Isso aqui a gente precisa ler. Apocalipse, capítulo 20. É o trono de Deus. Apocalipse 20, 11 a 15. Diz assim, a visão de João. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. Queridos, até para quando que é o livro da vida? Quando é que vai ser aberto? No juízo eterno. Sabe por quê? Escuta bem o que eu vou dizer para você. O juízo eterno, a igreja já foi arrebatada há muito tempo. Mas como tem muito crente, mas muito crente mesmo, que vai ficar para a grande tribulação, infelizmente, porque não acredita nisso que nós estamos falando aqui hoje, não gosta desse tipo de mensagem, o que vai acontecer com esses cristãos? Eles vão ter experiência verdadeira com Cristo na grande tribulação. Ai,
Você quer ficar ou você quer subir antes? O livro da vida só vai ser aberto no juízo eterno. Sim. Sim. Se o arrebatamento, na tua visão, vai ocorrer no início, um pouquinho. Ah, tá, eu vou falar. Sim. Sim. Eu sou pré-tribulacionista. Não discuto, né? Às vezes aqui tem pessoas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, outros acreditam que vai ser no meio. E eu espero que vocês estejam errados e eu esteja certa. Eu acredito que nós vamos, a igreja vai ser arrebatada, livre da grande tribulação. Eu acredito nisso. Amém, queridos? Então, depois você termina de ler isso aqui. A explicação para esse trono branco aqui. Presta atenção aqui no que eu vou te falar. No juízo final, os livros serão abertos. Todo aquele que o nome será achado lá, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então já está certo que vai ficar para o juízo eterno. São os que não subiram no arrebatamento da igreja. Já vou falar do arrebatamento. Aqui, olha, os livros serão abertos, eles representam o julgamento de Deus, e neles foram registrados os atos bons e os atos maus. Todas as palavras e atitudes nossas serão julgadas. Queridos, você está vendo o tanto que é perigoso as nossas palavras em vão? Palavras que a gente fala escondido. Toda palavra que a gente não quer que ninguém fique sabendo, não, isso aqui, ó, não conta para ninguém não, isso aqui, ó, uma fofoquinha, uma calúniazinha, uma mentirinha. Atitudes e palavras nossas, está tudo sendo escrito. Deus vai colocar um por um diante dele e vai julgar pelas obras, pelas palavras faladas e praticadas. Nós não somos salvos pelas nossas obras, é pela fé. Mas essas obras serão consideradas como evidência do verdadeiro relacionamento. Então, quem está parado, sentado no banco da igreja, não tem obras para apresentar diante de Deus, você vai prestar conta disso também. A nossa fé precisa da evidência que ela realmente existe através das nossas atitudes, das nossas obras. O livro da vida, que está aqui, ó, no Apocalipse 20, guarda para você ler, Apocalipse 20, de 11 a 15, não deixa de ler. O livro da vida contém o nome daqueles que colocaram a sua fé em Jesus e que vão ser salvos. Aí, onde é que vai estar aqui? Para quem que é destinado o lago de fogo que Apocalipse fala? Vai para o lago de fogo, no versículo 14, a morte, o inferno, o Satanás, a besta, o falso profeta, os demônios, a morte e o inferno. E todos aqueles que negaram Jesus Cristo, vai tudo para o lago de fogo. É o que está aí no versículo 14 de Apocalipse 20. E aí o que acontece? Onde é que a igreja vai estar aqui? A igreja já foi arrebatada há muito tempo. Como eu disse para os irmãos, eu acredito que a igreja está pertinho de ser arrebatada. E aí vai ser diante do tribunal de Cristo. É outra coisa. Quando nós estamos falando de juízo eterno, nós estamos falando daquele julgamento de Apocalipse 20, onde não vai haver mais oportunidade de salvação. A grande tribulação é mais uma oportunidade que Deus está dando para aqueles que ouviram a palavra, não valorizaram a palavra, não andaram na palavra, brincaram com a palavra e não subiram no arrebatamento. Provérbios 11, 4 diz assim: de nada vai adiantar as riquezas no dia da ira. Que dia da ira é esse?
no dia do julgamento, no dia do arrebatamento. Porém, a justiça, só a justiça vai nos livrar da morte. O que é a justiça? É eu confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e andar na palavra. Deus não libera nenhum de nós da obediência e da fidelidade à palavra. Não somos liberados, irmãos. Explicação de Provérbios 11:4. No juízo final, cada um estará só, e a sua responsabilidade vai estar diante de Deus e suas ações. Você vai ficar sozinho diante de Deus. Olha a responsabilidade. E nesse dia, não adianta ter dinheiro, não adianta ter trabalhado muito aqui, conseguido conquistar riqueza, carro, casa, que isso aí não vai valer nada, nada. Hoje em dia, a mensagem que eu acho mais sem sentido é a mensagem sobre a prosperidade, teoria da prosperidade. Queridos, não tem sentido diante de uma igreja que está para ser arrebatada a qualquer momento. Essa não é a visão de Deus para nós. Qual é a visão? Mateus 7:13, 14, diz o seguinte, que a porta é estreita e poucos vão encontrá-la, para o arrebatamento. Naquele dia que nós vamos estar diante de Deus, por que a porta é estreita? Porque quem não andar aqui na terra, em obediência e em fidelidade a Deus, não vão passar pela porta. Você está lendo aí? Poucos a encontram. Está na sua Bíblia isso, irmãos? Por que a gente não vê isso nas pregações? 1 de João 4,17 diz assim, nisso é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo final, tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. Você está vendo que tanta palavra indicando o juízo final, a prestação de contas, e a gente ignora isso aqui, porque a gente... Sabe por que não é pregado isso na igreja? Porque o povo não gosta de ouvir. Não é bom de ouvir isso aqui, sim ou não? Eu não gosto de falar, eu não gosto, não adianta. Eu sei que vai ter. É o que eu falei para vocês no começo, Deus não está me dando palavra fácil para falar para a igreja nesses dias. É só coisa difícil. Vocês orem por mim, eu preciso. Tá bom, queridos? Explicação de 1 João 4,17. O dia do juízo final, todas as nações estarão diante de Deus. Será uma ocasião em que todas as pessoas vão estar diante de Cristo, no tribunal, e serão responsabilidade por suas palavras e atitudes. Se nós estivermos vivendo verdadeiramente com Cristo, isso já não está falando mais para a igreja aqui hoje, é lá para frente. Se estivermos vivendo realmente em Cristo, nós não temos razão para ter medo. Então, em vez disso, a gente pode esperar ansiosamente por esse dia, o dia do juízo, porque vai significar o quê? O fim do pecado, o fim de toda injustiça, todo o mal que você está vendo, toda pecaminosidade que você está vendo no mundo, nesse dia aqui vai acabar. Até lá, irmãos, vai continuar, e daqui para frente, só vai afunilando, e o trem vai apertando e vai ficando mais difícil. Os dias vão ficando mais difíceis, a maldade está aumentando, leia Mateus 24, a iniquidade se multiplicando, o amor acabando, é isso que nós estamos vivendo nesses dias. Significa o fim do pecado e o início de um relacionamento face a face com Deus. O fim do juízo final, é isso, o juízo eterno. Os que foram julgados e condenados vão para o lago de fogo. Os outros que foram absolvidos no tribunal vão ter uma vida de relacionamento face a face com Jesus. Em 1 Coríntios 5:10, todos nós, olha aí, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Aqui nós já não estamos, presta atenção que está mudando o assunto. Aqui não estamos falando mais de juízo eterno, nós estamos falando de tribunal de Cristo. Quando é que vai ser esse tribunal de Cristo? No dia do arrebatamento da igreja. Queridos, a igreja, olha para mim aqui, deixa eu explicar para vocês, presta atenção.
No dia que a igreja for arrebatada, começa ali o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É um ambiente no céu de premiação para todos aqueles que foram arrebatados, que foram salvos, que o nome deles estava no livro da vida, mas eles tinham algo diferente na vida deles, uma vida de santidade. Tribunal de Cristo não é o juízo final, vocês estão entendendo? A igreja foi arrebatada, está lá no céu, tribunal de Cristo está no céu, seremos ali julgados como servos de Deus, para receber o que? Galardão, premiação. Quantos aqui querem estar nesse tribunal de Cristo? Meu irmão, esforça-te para você participar do tribunal de Cristo. Ali nós vamos receber galardão. O julgamento da igreja vai ser rapidinho, logo após o arrebatamento. Aí o que vai acontecer? Foram julgados. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 3,14. 1 Coríntios 3,14. Deixa eu ver se está digitado aqui. Não. Onde é que está aqui? 2 Coríntios 5,10. Não. Todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Quer dizer que esses aqui tiveram boas obras. As palavras foram contidas. E aí, o que vai acontecer? A explicação. Embora a vida eterna seja o dom de Deus, todos nós, ainda com base na graça de Deus, vamos ser julgados por Cristo para receber uma recompensa. Sabe o que 1 Coríntios 5,3 fala? Significa algo especial. Aqueles que trabalharam mal, mas foram fiéis ao Senhor, vão ser salvos. Foram fiéis, mas não vão receber galardão. Vou repetir, a explicar 1 Coríntios 3,14. Todos aqueles que foram arrebatados, estão no tribunal de Cristo, diante de Cristo, eles foram fiéis a Deus, mas fizeram a obra, qual tipo de obra? Palha, feno, você já leu isso na Bíblia? 1 Coríntios 3, 13 e 14. Palha, feno, prata, ouro. Seu galardão vai ser de acordo com a obra que você praticou. Se for palha, feno, vai ser queimada no fogo, você não vai receber galardão nenhum. Se for prata e ouro, você está vendo? Queridos, vai ter recompensa, para quem fizer o negócio direitinho. Para quem receber, sua obra for prata e ouro, vai receber galardão. Isso aqui é imediatamente ao arrebatamento. E durante os 7 anos de tribulação na terra, eu creio, a igreja vai passar 7 anos de festa no céu, que nós chamamos as bodas do Cordeiro. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então, todos vamos prestar contas, nem todos vão ter galardão. Muitos cristãos, isso aqui é muito importante, muitos cristãos vão ser surpreendidos naquele dia. Que dia? Do arrebatamento da igreja. Vocês já viram aqueles filmes, né? Deixados para trás? Tem muita propaganda na televisão, né? Na internet. Começa a sumir pessoas dentro da igreja, some uma, some a outra. Tem igreja que o pastor da igreja não vai sumir, vai ficar lá. Sim ou não? Então, olha aqui, muitos cristãos vão ser surpreendidos no dia do arrebatamento da igreja. Eles acreditam, por quê? Porque eles acreditam que as suas prioridades, o trabalho que está fazendo, é prioridade de Deus também. Ele acha que Deus vai dar para o que ele está fazendo aqui na terra, que Deus acha que é tão importante quanto ele. Não é. Nós vamos ser pegos de surpresa. Pensam que o que é importante para nós ou para os outros deve ser importante para Deus. Presta atenção nisso aqui, irmãos.
Com isso, acaba querendo agradar a Deus de modo que acham certo e não de acordo com a palavra de Deus. Aqui nós vamos encerrar a segunda lição. Termina assim: por isso é tão importante a gente saber pelo que nós seremos julgados no dia do arrebatamento. Pelo que nós vamos ser julgados naquele dia, no tribunal de Cristo? Você não será julgado pelas suas boas intenções. Queridos, a igreja está lotada de gente com boa intenção. Sim ou não? Para trabalhar, para fazer obras, muita gente com boa intenção. Mas vamos ver o que a Bíblia diz? A lição aqui que eu escrevi, nós estamos aqui compartilhando o seguinte: essa é uma armadilha que vai derrubar muito cristão. Mateus 21, 28, está aqui, né? É essa? Sim. É essa. Essa é a armadilha que vai derrubar muitos cristãos. Havia um homem, vamos ler isso aqui, havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não vou, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa: filho, vai trabalhar na vinha? E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Então, tem muita gente que está dentro da igreja. Qual é a mensagem dessa parábola aqui? Sejamos como o primeiro filho da parábola, ainda que não sejamos perfeitos, que ninguém é perfeito, façamos o que o Pai espera, não o que as pessoas esperam. Sabe por que tem muita gente sobrecarregada na igreja? Faz as coisas assim, tudo de barriga, mal feito, apressadamente, deixa as coisas para a última hora, porque pega coisa para fazer que não tem tempo para fazer, Deus não te chamou para fazer, você quer agradar, você quer aparecer, mas não é o que Deus está te pedindo para fazer. E nós vamos ser julgados por isso aqui. Filho, vai para a vinha? Não vou, mas foi. Ele fez o que o pai pediu, ainda que ele tivesse falado não. Queridos, preste atenção, faça aquilo que Deus te chamar para fazer. Não preocupe com o que os outros pensam, não preocupe com o que os outros falem, não preocupe e nem procure fazer a sua vontade própria para mostrar para os outros que você está fazendo. Procure fazer exatamente aquilo que Deus está te orientando para fazer. Como é que você vai descobrir isso? Palavra e oração. Segundo, por que nós vamos ser julgados? Você seja julgado pela forma com que você desenvolveu os seus dons e talentos. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre o fim dos tempos e o dia do julgamento, Jesus aproveitou aquela oportunidade para contar a parábola dos talentos. Jesus aqui vai falar de mordomia. O que é mordomia, queridos? É administração, é zelar por aquilo que Deus nos deu. Nós temos tempo,
E não adianta alguém vir falar, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Você tem, você não sabe administrar o tempo. Deus está dando vida, Deus está dando saúde, Deus está dando tempo para nós, Deus está dando talentos, Deus está colocando dinheiro na nossa mão, Deus está colocando dons em nossas mãos. E o que é que vai acontecer? Ele vai cobrar daquilo que Ele está te dando. A parábola aqui, que eu gostaria que você lesse na sua casa dos talentos, cada um de nós recebemos tipos diferentes de dons e que não são comparados a ninguém. O dom que o irmão tem, o talento que o irmão tem, o dinheiro que o irmão tem, a vida que o irmão tem é diferente da minha. Então, queridos, não olhe para ninguém se comparando, não olhe para ninguém cobrando de você o que o outro tem que fazer. A Bíblia fala aqui nessa parábola que um recebeu 5, outro 2, outro 1. O que recebeu 5 e 2 talentos, trabalharam e investiram. O que recebeu 1 talento, o que é que ele fez com ele? Enterrou. Por que ele enterrou? Porque ele disse assim, meu patrão é muito bravo, quando ele voltar e eu não devolver para ele, se eu perder alguma coisa, ele vai me castigar. Esse que enterrou o talento, quer dizer que ele não conhecia o patrão dele de jeito nenhum. Vê se Deus é mau, vê se Deus vai te castigar. Não. Quando você tem aquilo nas mãos que Deus te deu, seja mordomo, zele daquilo que Deus está te dando, cuide daquilo que Deus está te dando, e não deixe ninguém interferir na sua vida espiritual com Deus, na obra que Deus colocou nas suas mãos para fazer, queridos. Amém? Somos responsáveis por usar bem aquilo que Deus nos deu. A pergunta é essa: o que Deus tem colocado na sua mão para fazer, e o que você tem feito com o que Deus tem? Você tem dado desculpa para Deus também? É disso que o Senhor vai pedir contas para nós. Terceiro ponto, nós seremos julgados pela forma como cuidamos dos outros. Mateus 25, 34, Jesus contou a parábola, a história da separação das ovelhas e dos bodes. Quando é que vai ser isso aqui, irmãos? Lá no final, não é para agora. A separação dos bodes e das ovelhas. A igreja tem ovelha? Tem bode? Quando é que vai ser separado? Só lá no juízo, não é agora. Então não preocupa com bode. Se você encontrar algum bode dentro da igreja, você deixa ele para lá, tá? Deixa ele ouvir na palavra, às vezes ele converte, né? Quebrando o coração. Jesus conta que o rei vem para julgar o seu povo e separar aqueles que não fazem parte do seu povo. Isso diz claramente que dentro da igreja tem gente que está no meio do povo de Deus, mas não faz parte do povo de Deus. Quem for ministrar a lição tem que ler a parábola, explicar a parábola. Tá bom, queridos? Eu estou correndo aqui. Jesus conta que o rei vem para julgar o seu povo, separar aqueles que fazem parte dele. O critério para o Senhor, aqui é o ponto 3, como eu cuido dos outros. O critério que o Senhor usará para fazer essa separação é surpreendente. Eu pus aqui Mateus 25, 40. Sabe aquele versículo que Jesus disse assim: quando eu tive fome, me deste de comer, estava nu e me deste de vestir, estava enfermo, fosse me visitar, precisei de comida, você me deu. O que é isso? Quando fizestes ao que está necessitado, aos pequeninos, você fez a mim. É o que Jesus está falando. Tudo que você fizer a uma pessoa que está necessitando perto de você, você está fazendo para Deus. Então não faça conta das pessoas que você está ajudando. Quanto mais você ajuda, quanto mais você puder abençoar pessoas, cuide de gente, cuide de pessoas. Isso aqui nós vamos prestar contas diante de Deus, vamos ser julgados por isso.
Quarto ponto pelo qual nós vamos ser julgados. Esse aqui é fogo, é difícil. Nem todo aquele que fala sobre o céu faz parte dele. Quem que fala do céu? Quem prega, quem canta, quem ensina, quem discipula, é quem está falando de Deus, quem está testemunhando. Aqui está falando que nem todo aquele que fala do céu é do céu, vai subir. Está entendendo, irmãos? Mateus 7, 21 a 23. Toda pessoa muito boazinha, muito santinha, muito religiosa, então, gente, sai de perto de gente religiosa. Eu falo que eu gosto muito de quebrar a vaquinha do povo. O que é vaquinha? São ídolozinhos que a igreja vai criando, e que se você tocar naquele assunto, você ofende o irmão, porque o irmão, desde que converteu, ele está ouvindo o ensino daquele jeito. Aí quando você vem com a palavra de Deus, que vai contrário ao que o irmão sabe, você está tocando na vaquinha sagrada dele, aí ele arrepia, aí começa, e desce a lenha. Ainda bem que eu tenho lombo grosso, pode falar, eu não preocupo. Importa Deus falar do que é a palavra, não do que é a vaquinha do povo dentro da igreja. É gente religiosa. Por isso que eu falo, se eu estiver errada, e eu posso estar, traz para mim, me mostra, pelo amor de Deus, que eu quero aprender. Mas não sai fofocando e fazendo conversinha no meio da igreja, que isso causa divisão. Amém, irmãos? Porque o que eu tenho falado desses dias não tem sido nada fácil, nem para vocês ouvirem, nem para mim falar. É uma guerra que a gente está travando nesses dias. Jesus está mais preocupado, aqui no quarto ponto, com o comportamento do que com o nosso discurso. Jesus está mais preocupado com o testemunho de vida que você leva, do que com o que você fala. É duro isso aqui, irmãos, mas é verdade. No dia do juízo, importará apenas a nossa obediência a Deus, só a obediência a Deus, e o relacionamento que nós construímos, intimidade com Deus. Este será o dia do ajuste final de contas. Depois desse aqui não vai ter mais não. Todas as pendências serão resolvidas, julgando o pecado e recompensando a fé. Irmão, Deus não vai deixar nada para trás. Nossas obras, nossas palavras, tudo, nós vamos prestar conta dele. Mateus 7, 21 e 23, eu gostaria de ler para vocês. Jesus disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não adianta que não vai subir, não vai entrar, mas chama Deus de Senhor. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, tem Bíblia aí que essa palavra dia está com letra maiúscula, porque é o dia do juízo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, nós não fizemos maravilhas. Querido, não vai atrás de gente que faz sinais e maravilhas. Não vai atrás de gente que tem poderes. Não vai. Você pode não subir por causa dele. Ele não vai subir e não deixa você subir. E ele disse assim: em teu nome não fizemos muitas maravilhas, Senhor? Jesus então vai dizer para ele: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Está entendendo, irmãos? Pode fazer o que for, pode ser pregador, cantor, pode ser gente que tem ministério de libertação e está acostumado a expulsar legião de demônio, pode fazer sinais, maravilhas, se não tiver uma vida de quebrantamento no espírito, obediência e fidelidade a Deus, vai chegar lá e Deus vai falar: arreda-te de mim porque eu não te conheço. Vai voltar para trás. Conclusão: uma das coisas que Jesus mais disse durante o seu ministério na terra é que em breve estaremos diante dele. Espera aí, olha para mim aqui.
Uma das coisas que Jesus mais disse no ministério dele é o quê? Que um dia nós vamos estar diante dele, prestando contas. Você tem ouvido muito sobre isso? Sim ou não, irmãos? Pouquíssimo. A igreja não agrada o povo, então não se prega. Não agrada. Por isso, Jesus deixou tudo que você e eu precisamos saber, para a gente não ser surpreendido naquele dia, quando Ele chamar pelo nome e começar a nos julgar. Queridos, essa palavra hoje é para você estar alerta, para você não ser surpreendido. Não brinque com a palavra, lute e trabalhe pela unidade da igreja, porque não seja um cristão acomodado, sentado no banco da igreja. Não fique comparando o seu potencial com os outros, não fique julgando os outros que não pensam como você. Desenvolva seus dons e talentos, enquanto é dia, antes que seja tarde, e a noite vem. E a noite vai chegar, irmãos, para todos, todos, todos. Assim seremos aprovados e passaremos a eternidade ao lado do nosso Deus. Vamos acordar enquanto é tempo, igreja? Amém? Amém?
Manancial ou cisternas rotas. Nós precisamos aprender por meio da história, irmãos. Todo o Velho Testamento, essa história do povo de Israel, está aqui para a gente aprender com eles. E aqui nós vamos aprender uma coisa: é melhor a gente evitar, repetir os fracassos que esses irmãos fracassaram e edificar sobre os sucessos que eles tiveram. Concordam? Então vamos ver aqui um fracasso deles para a gente não cair no mesmo laço. Jeremias 2,13, Deus disse assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Crime, gente, Deus chama de crime. Primeiro, me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Dá para imaginar como alguém pode ter a coragem de trocar o manancial de água viva com uma cisterna rota? Você sabe o que é cisterna rota? Quebrada. É aquilo que você cava para armazenar água, mas ela é rota, ela é quebrada, ela é rachada. A água da chuva vem, mas a cisterna não segura a água, porque ela está rachada, vai tudo embora. Sabe o que o povo de Israel fez naqueles dias? Trocaram o Deus vivo, que é a fonte, o manancial de água viva, o Deus vivo, trocaram o Deus vivo por uma cisterna rachada. É isso que Deus está falando. Aí você fala, mas como que pode? Pois eu vou provar para você que nos dias de hoje, muitos de nós fazemos a mesma coisa. Deus disse ao povo de Israel que eles agiam exatamente dessa maneira quando abandonavam a Ele e começavam a adorar a ídolos. Baal era o Deus das nações. Israel começou a se contaminar, misturar com as nações, com a Síria, com as nações ali, e aí o Baal era o Deus deles, eles trouxeram para a terra de Israel, foram se contaminando. O texto chama atenção porque são 2 crimes cometidos, 2 crimes diferentes um do outro. Qual é o primeiro deles? O povo abandonou a Deus, a fonte de água viva. No capítulo 17 de Jeremias, versículo 13, olha o que Deus fala: Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, porque abandonaram a Deus. E foi exatamente o que aconteceu com Israel. Israel abandonou a Deus, e ele foi quebrado, ele foi envergonhado, ele foi derrotado. Quantas vezes Israel não fez isso? Abandonaram o Deus vivo, a fonte abundante. Deus é uma fonte inesgotável. Por que Ele é comparado com uma fonte inesgotável? Quem pode viver sem água, irmãos? Quem aqui vive uma semana sem água? Alguém consegue? Por isso, Deus é comparado com um manancial, para a gente ver a necessidade que nós temos da presença de Deus. Você não pode passar um dia sem beber água, que você vai passar mal. Seu organismo vai sentir. Assim tem que ser para nós a necessidade de buscar a presença de Deus, como água, ser fiel a Deus, mas o povo abandonou. Isso é um símbolo da vida que Cristo nos oferece. Olha, ele diz em João 4,14, quem nele crê terá uma fonte a jorrar para a vida eterna, quem nele crê nunca mais terá sede. Você está vendo que Jesus está falando de vida eterna? Quem crê em Jesus vai viver a vida eterna. Você crê para a vida eterna, você não crê em Jesus para ganhar dinheiro somente, você não crê em Jesus somente para você ter saúde, para você ter vida abundante, você crê em Jesus para que você tenha vida eterna. Vou repetir o que eu disse no começo: a pregação mais leviana que existe é aquela que só prepara o povo para viver bem aqui na terra, não prepara o povo para a eternidade. Judá abandonou o manancial de águas vivas, rejeitaram a Deus lentamente. Não pensa você que a gente afasta de Deus de uma vez, que não é, é lentamente. É um esquecimento, você vai ficando desapercebido, você vai afastando, as coisas vão te enrolando, vai te embromando, te chamando para o mundo. Quando você vê,
você não quer orar, você está com preguiça de ir para o culto, você não tem tempo de ler a Bíblia, até a ceia, tem gente que não está nem aí para a ceia, irmãos, dia de ceia é como um dia como outro qualquer. O que é isso? É o esfriamento. Judá cometeu esse crime, e nós precisamos ter cuidado, porque é assim que acontece hoje, o esfriamento lento vai afastando, de maneira inapercebível, você não percebe, quando você vê, você já está longe de Deus, saiu da direção de Deus, e aí você foi procurar o quê? A Síria e o Egito, que são símbolos do mundo, para negociar. Tem gente que está negociando com a Síria e o Egito, que é o mundão. A igreja, buscar Deus, é quando dá. Fizeram isso pensando que eles lucrariam, mas tiveram o maior prejuízo. Eles foram envergonhados por causa dessa troca. Agora tem uma pergunta chave aqui: se Deus é a fonte das águas vivas, por que o seu povo abandonou? Por que nós hoje abandonamos a Deus, se a gente não pode ficar sem beber a água, que é a presença de Deus? Por quê? Primeiro, muitas vezes o povo está cansando de Deus. Isso aqui é realidade. Nós estamos cansando de Deus, nós estamos acostumados com Deus, com a presença de Deus, com a palavra de Deus. Tem gente que não acha mais novidade, o culto para eles virou uma coisa mecânica. Eu venho para o culto, eu me arrumo toda para ir para o culto, chegar lá na hora do louvor, o Joro, quem está aqui na frente, a Leidmar, tem que fazer uma força para fazer a igreja adorar a Deus. Sim ou não, Joro? Tem que fazer uma força para o povo aplaudir, para o povo levantar a mão e adorar. Sabe por quê, irmão? A adoração está acabando, o povo está frio, o povo está distante, o povo está mais preocupado com o outro do que com a adoração que está acontecendo. A verdadeira motivação para ir para a presença de Deus vai acabando. Segunda coisa, tem sido atraído e seduzido pelo pecado, pelo mundo. O mundo está atraindo os cristãos. Hoje, para você encher uma igreja, o que uma igreja tem que ter? Luzes, tem que ter jogo de luzes, tem que ter telão bonito, tem que ter o que mais, hein? Hoje tem que ser, holofote, é um monte de coisa que a igreja hoje tem que ter para atrair o povo. Um sonzão, né? Se tiver só um violão ou um teclado, serve não. O que é isso, irmãos? É o mundo entrando dentro da igreja. Nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Isso se chama cisternas rotas, que está buscando novidades, bem-estar, distração, tudo que o mundo oferece é o que a gente quer. O culto. O povo cavou cisterna que não retém água, por afastarem-se de Deus, foram buscar em outras fontes, cavaram cisternas rotas, que além de não reter a água que retinha ainda era contaminada com doença. Está buscando alimento que traz doença espiritual para a vida das famílias. É isso que estava acontecendo. O que é a cisterna rota? É a maneira humana de satisfazer as nossas necessidades espirituais. Se não for do jeito que eu quero, não serve. Era assim que estava o povo de Israel naqueles dias. Primeiro, qual é a necessidade espiritual hoje? Sistema religioso totalmente comprometido em fazer a vontade do homem. Queridos, uma mensagem dessa, um estudo desse, a igreja tinha que estar aqui em peso, porque Jesus está voltando. O arrebatamento pode ser amanhã, Jesus pode vir nessa madrugada. Você está pronto para isso? Nós estamos falando de vida eterna. É a palavra, irmão, mas o povo não quer. Por quê? Aqui, cisterna rota. Sistema religioso comprometido para satisfazer a vontade do homem. Tem que pregar o que as pessoas gostam de ouvir. Pessoas já falaram para mim: ai, eu sinto tão bem quando fulano prega. Ai, eu sinto tão bem quando eu escuto os vídeos daquele coach. Jesus nunca pregou para as pessoas sentir bem, não. Jesus pregava para libertar.
Jesus pregava para expulsar demônio, Jesus pregava para curar, para edificar o povo, para preparar para a eternidade. Hoje nós temos que pregar para agradar as pessoas, senão não vem para a igreja. Segundo, a aceitação do sincretismo religioso. O que é isso? É uma mistura de crença. As pregações hoje têm uma mistura de crença, queridos. A palavra de Deus hoje não é pura. Por quê? Não agrada. É uma opção religiosa um pouco mais interessante, o sincretismo, a mistura, quando você traz novidade. Vamos trazer novidade, vamos trazer coisa que levanta o povo. Aí quando o pregador, ele começa a gritar, ele fica agitado, o povo aplaude, o povo quase falta subir. O céu é que não é, mas quase falta subir. Está nem sabendo o que o homem está falando lá na frente, mas porque grita. Terceira, teologia da prosperidade com suas inovações materialistas, incentivando o materialismo dentro da igreja. Viver vida abundante é propósito de Deus, sim ou não? Sim. Mas ficar pregando as coisas materiais, deixando de pregar fundamentos, coisas que vão levar a gente para a eternidade, uma vida com Deus e um relacionamento íntimo com Deus, a gente não quer. A teoria da prosperidade com as suas inovações materialistas, nossa, isso aqui é o que mais tem, tirando o valor do verdadeiro ensino de Jesus para a noiva dele, uma noiva que está prestes a ser arrebatada. Queridos, esse é o momento de maior perigo quanto ao ensino que nós recebemos. Jesus está às portas, se prepare, leia a Bíblia, conheça a palavra para você não ser enganado. Ao proferir aqui, cisternas rotas, o povo alimentava-se do pó, ao invés de beber da fonte. Sabe o que é pó? Mundo, está falando do mundo. O povo quer se dar bem no mundo, com as coisas do mundo. Eles esquecem que toda a nossa fonte de vida, de saúde, de paz, de alegria, de provisão material, financeira, tudo que você precisa diariamente, a sua fonte, é a presença de Deus. É buscando a presença de Deus que vai vir tudo isso aqui para nós. Ezequiel 47 teve a revelação do rio de Deus, que corre, um rio que corre do trono de Deus, que simboliza a vida de Deus, as bênçãos fluindo do trono, sobre a igreja. O dia que a igreja entender isso, que tem um rio de vida fluindo aqui, para te manter com vida, com saúde, com paz, alegria, segurança, proteção, provisão, você não vai ficar mais buscando em qualquer lugar. Se você quiser a fonte de alegria, um renovo para você, busque diariamente a presença de Deus. Hoje é o dia da gente entender que para resolver problema, eu não preciso ficar correndo atrás de pregação bonita, eu preciso correr atrás da presença de Deus. Todos os seus problemas serão resolvidos quando você dobrar o joelho e buscar a presença de Deus. A fonte de água viva vai te dar a direção, vai te dar a provisão. Hoje é dia da gente renovar uma aliança com o Senhor. Fica de pé comigo. Tem uma oração que eu coloquei aqui, Hoje é o dia de renovarmos a nossa aliança com Deus. Deixar aquilo que nós cavamos com as nossas próprias mãos. Irmãos, o povo de Israel foi muito envergonhado por causa da preguiça, por causa do desânimo dele, o esfriamento da fé deles de buscar Deus. Cavaram cisternas furadas, quebradas. Vamos hoje pedir a Deus perdão, porque a gente tem feito a mesma coisa. Nós temos cavado essa cisterna com as nossas próprias mãos. Vamos voltar hoje para a presença de Deus, dar mais tempo na presença dEle em oração, meditação na palavra, não ter preguiça, desânimo de ouvir a palavra de Deus.